Olá, pessoal, boa noite. Vamos aguardar todo mundo chegar a mais uma live. Vamos dar início daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu vou colocar os slides aqui. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruna, eu sou mentora iBusiness e eu te ensino a posicionar o seu negócio local aqui nas redes sociais, mais especificamente no Instagram. E a live de hoje vai ser sobre as noções básicas para edição de vídeos. E vamos utilizar o aplicativo aqui de exemplo, né, que eu usei, vai ser o aplicativo InShot. Então ele é bem facinho de usar, ele funciona tanto para Android quanto para iOS. Então vocês podem baixar. Oi, ei Samantha! Então vocês podem baixar, porque ele vai ser bastante útil. Vamos aguardar só mais uns minutinhos. Vou aproveitar, Samantha, que você já tá aqui, né? Te dar o feedback, tá? Joinha o seu perfil, tá? É esse o caminho mesmo. Gostei da fotinho nova, tá bem bonita. É só convidando aqui o pessoal. Sério, tá ficando bem legal. Gostei mesmo da fotinho, tá diferente, né, do que eu costumo ver por aí. Bom, então vamos dar início aqui. Ah, imagina, Samantha. Eu fico feliz quando vocês aplicam, né, tudo que eu falo aqui, tudo que eu ensino e começam a ter resultado, começam a ver diferença no trabalho de vocês. Isso mesmo, crescimento. Muito bem. O mérito é todo seu. Eu tô aqui só para orientar. Mas quem faz são vocês. Então vamos começar aqui. Eu vou só desativar só um pouquinho aqui só para vocês conseguirem ler. Então, os principais conceitos aqui que eu vou tratar hoje com vocês. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre linha do tempo, canvas, velocidade e volume, dividir, transição e texto. Então, eu vou passar um pouquinho aí e vai ser esse aplicativo aqui, ó, o InShot. Então, esse é o símbolozinho dele. Então, se vocês ainda não tiverem, se for baixar, então é esse aqui que eu vou apresentar os exemplos hoje para vocês. Então vamos começar aqui pela linha do tempo, né? Então acho que agora dá para voltar com os comentários, tá? Então a linha do tempo. Então essa aqui aqui, gente, eu estou usando o InShot, mas isso vai ser similar a qualquer aplicativo de edição de vídeos que vocês forem utilizar. O InShot ele é bom por quê? Porque ele é gratuito, ele funciona tanto para iOS quanto para Android. A gente consegue formular, né, editar os vídeos e ainda retirar a marca d'água, então por isso que ele é muito utilizado, muito difundido. Sempre eles estão acrescentando mais recursos, então por isso que eu peguei ele de exemplo aqui. Mas todo editor de vídeo não vai mudar muito disso aqui que eu vou explicar para vocês hoje, tá? Então, a linha do tempo. Então, esse é o conceito, né? A imagem tá ali. Então, sempre que a gente for acrescentar ou para editar um vídeo mesmo, ou se a gente quiser fazer uma sequência de fotos se transformar em vídeo, então sempre vai aparecer essa linha do tempo aí embaixo. Ou seja, é a sequência que a gente vai montando do nosso vídeo. Então, se a gente tiver, por exemplo, vários vídeos curtinhos ou um vídeo muito longo e a gente vai editar, então é nessa sequência que a gente vai ter que ficar de olho para ver quais as modificações e qual o ponto que a gente tem que interferir para modificar.
seja para acrescentar alguma coisa, seja para retirar, seja para modificar a ordem, por exemplo. Se for uma sequência de vídeos, né, mais de um vídeo, eu quiser mudar a ordem, então é aqui nessa linha do tempo que eu vou modificar. Ou se forem várias fotos, então é aqui também que eu vou modificar, tá certo? Então essa é a linha do tempo. Então o que ela contém? Ela vai ter o início, o fim do nosso vídeo, e aí a gente consegue deixar ela maior, né, pra gente conseguir realmente caminhar com essa linhazinha do meio aí, né, com esse ponteiro. Então a gente consegue caminhar com mais precisão ou menos precisão conforme a gente deixa essa linha do tempo maior, né, pra gente visualizar, ou menor, né, pra gente ter uma visão geral, né. Então quanto menor a gente deixar, facilita a visão geral pra gente ver como que tá ficando o todo. E aí, geralmente, ela vai ter, porque aqui tá pequenininho, né? Não tinha como aumentar mais, mas ali no meio vai ter o ponto que tá, né? Esse ponteirinho, ou seja, qual o tempo do seu vídeo que tá, e ele tem também o controle total do tempo. Então, isso facilita o quê? Quando a gente precisar, por exemplo, no Reels, a gente sabe que só pode, dependendo da versão, né, que vocês estiverem, ou vai ser 15 segundos ou 30 segundos. Stories é só 15. Ei, Luciana! Então, Stories é só 15 segundos. Então, isso vai facilitar para a gente controlar o máximo do tempo ali dessa edição que a gente vai estar fazendo. Então, por exemplo, se o vídeo ficou muito grande, então se passou de 15 segundos, foi para 16, a gente sabe que vai precisar cortar, vai precisar fazer alguma coisa para ficar dentro dos 15, porque senão não vai lá subir para os stories, ele vai cortar para o próximo. Então, a gente precisa, né, ficar de olho nessas duas informações do tempo que essa linha do tempo vai informar pra gente, tá certo? Então, isso vai ser útil pra gente controlar de acordo com o que a gente quiser publicar. Por exemplo, se for no feed, então o máximo para não ir para o IGTV é 1 minuto. Então a gente tem que ter a consciência, tem que tentar encaixar o vídeo que a gente estiver fazendo dentro de 1 minuto para não ir para o IGTV. Já o IGTV, pelo celular, a gente consegue publicar vídeos de 1 minuto até 15 minutos. Se for maior do que 15 minutos, só pelo computador, tá? A gente não consegue fazer pelo celular. Mas esse aplicativo ele é bem robustinho até, ele funciona, eu já editei vídeos aí de hora, né, pelo meio das lives aqui também, então eu costumo usar ele porque ele dá bastante recurso pra gente mexer no fundo, esse tipo de coisa que outros às vezes não dão. Então eu gosto bastante dele, tá? Então ele vai bem, né, funciona bem, óbvio que para vídeos maiores ele vai demorar mais a processar, mas ele dá conta do recado. Então esse aplicativo é bastante legal, tá? Ele é bem legal pra gente trabalhar. Então essa é a linha do tempo, tá, gente? Então aqui, né, diferente de softwares, né, de programas de computador, a gente vai ter só uma linha do tempo. Então aqui é uma linha do tempo única. E a maioria dos aplicativos vai trabalhar dessa forma, né? Só o Filme R que ele, né, tem várias linhas do tempo, mas a maioria tem só uma única, né? Então a gente não consegue às vezes sobrepor algumas coisas, algumas informações, tá? Então é isso que a gente vai trabalhar. Então vocês têm que ter essa noção. Então aqui é o meu início, meu fim, e aí eu vou ordenando essa sequência de acordo com o que vai, né? Quando a gente dá o play ali, a gente vai vendo as edições, vai vendo o resultado do que a gente está fazendo. Entendido o conceito, gente, de linha do tempo? Né? Qualquer coisa vocês podem comentar aqui. Se estiver gostando, deixa o coraçãozinho aqui também para mim, para eu ver. E aí a gente vai para o Canvas, né? Então essa é uma opção muito importante, tá? Então a primeira coisa quando vocês forem lá no InShot para editar, vocês vão selecionar todas as mídias, né? Vídeos, pode incluir foto,
você pode misturar aqui no InShot, não tem problema. Então você vai colocar tudo ali. Aí a segunda parte para vocês fazerem é decidir o que? O Canva nada mais é do que o formato, tá? Então vocês vão primeiro escolher o formato para onde vocês vão publicar esse vídeo, tá? Então nunca mais agora vocês vão publicar o mesmo formato de vídeo para todos, né? Para todos os recursos aqui do Instagram, tá? Então a gente vai ter que fazer cada um, né? Cada edição aqui a gente consegue fazer para um formato específico. Então aqui o primeiro ainda dá para vocês verem e depois os outros eu desativo os comentários. Então o formato, vocês vão ver na hora que vocês clicarem em Canvas, então é essa primeira linha aí que vocês estão vendo. Então o InShot ele dá todas essas opções pra gente. E já vem com algumas ali com o Instagram já definido, né, para ajudar. Então a gente ali, o original, então deixaria do tamanho original o vídeo, mas geralmente não é ideal, tá? Porque às vezes muda de um celular para outro, de um modelo para outro. Então às vezes a gente acha que todo mundo vai ver a mesma coisa e não vai, né? Não sei se vocês já repararam, mas tem alguns stories que aparecem às vezes com a borda cortada, né? Ou o texto sumiu, ou as bordas laterais, então é por causa disso. E geralmente o Android o Android, né? Então geralmente o Android é que é mais suscetível a fazer isso também. Então ele não casa direito com o formato ali, com o tamanho certo dos stories. Então, dependendo da proporção, vai ficar fora da margem de visualização do usuário. Então, por isso que às vezes é bom a gente jogar aqui e escolher um formato certo para garantir que vai ficar tudo ali visível, né, para a pessoa que vai estar assistindo, tá? A Samantha comentou aqui que eu já, né? Então é muito comum, né? São vários modelos de celulares, então tá ficando, né? Não tá tendo um padrão, então é muito comum. Então aqui a gente tem os formatinhos. Então o primeiro ali, 1 por 1, é o formato quadrado. Então esse é bom para ir para onde? Para ir para o feed, né? Então os videozinhos de até 1 minuto, então vocês podem usar ou o quadrado ou o retrato, que é o 4 por 5. Então ele vai funcionar bem, vai ficar bem aqui no Instagram e também lá no Facebook. Já esse 16 por 9 seria para YouTube, né? Então se vocês tiverem um canal no YouTube ou tiverem um dia vontade de produzir conteúdo para lá, então é esse formato que vocês vão escolher, que ele é aquele horizontal. Esse ali que está selecionado, que é o TikTok, né? Mas é o mesmo dos Stories, então ele funciona também para Stories. Então eu aconselho sempre marcar ele se você estiver produzindo ou para Stories, ou para Reels, ou para IGTV. Então deixa esse formato aí que tá branquinho selecionado. E aí a gente tem outras, né, proporções, mas que acabam sendo um pouco variação daquelas principais. Então as outras eu não recomendo muito utilizar aqui para o Instagram, tá? Então vai ser ali do TikTok para lá, né? Eu até uso ali o 16 por 9 porque eu jogo também no YouTube, tá? Mas os mais usuais são esses. Então lá no InShot, então a primeira coisa é essa, quando apertar no Canva vai ter a proporção para você escolher. E além da proporção, ele deixa a gente trabalhar com mais duas variáveis, né? Então que vai ser o zoom e o fundo, né? Que são as outras faixas aqui de baixo. E aí eu vou desabilitar o comentário só um pouquinho, só para vocês enxergarem. Então ali a do meio, a faixa do meio, então é o zoom que tá marcado, ó, ele tá ali branquinho, tá? Então isso seria o quê? Então a gente tem 4 opções, ó, a gente tem cima, encaixar, ampliar ou baixo. Então, por exemplo, aqui que vocês estão me vendo, né, pequenininho, isso aqui seria o formato de stories menorzinho, né? Que eu tô fazendo a live é o mesmo formato dos stories. Então ali a bolinha, ela tá no meio, então ela tá no neutro. Então vamos supor que eu fosse colocar um vídeo, né, na horizontal, é igual o último Reels que eu fiz lá da Dilma, né? Então eu usei o InShot para fazer. Então ele era um videozinho na horizontal e eu queria colocar no formato de stories, né, nesse formato mais compridinho.
Então ele vai ficar aqui no meio, é como se ele ficasse aqui, ó, na altura dos meus olhos. Então ele ficou aqui. Então ele automaticamente ele já centraliza pra gente essa mídia e ele já coloca ali no encaixar. Então ele já deixa, essa seria o padrão do InShot. Mas, por exemplo, se eu não quisesse ele no meio, então se eu quisesse que a mídia, em vez de ficar aqui, ficasse mais para cima, então eu ia escolher o cima. Ou, dependendo do que eu fizesse, eu poderia colocar aqui embaixo, se eu quisesse colocar uma outra imagem aqui ou um texto, né? Então eu deixaria o vídeo posicionado aqui embaixo. Ou ampliar, né? Então, por exemplo, eu fiz um formato e aí eu quero mudar e achei que não ficou bom, eu posso ampliar. Até você acabar com as margens, né, que ficou no formato que você escolheu, tá? Então é isso que ele permite fazer. E aí no Zoom a gente consegue, né, essa ampliação, aumentar, diminuir para ficar mais margem em volta, menos margem. Então é isso que o Zoom aqui vai fazer, tá? Então eu aconselho vocês depois realmente ficarem brincando com o aplicativo, né, ficar testando ali para ver cada opção. Porque essa live de hoje eu pensei no básico, ou seja, ou para quem não tem noção nenhuma, ou para quem tem muita dificuldade de produzir vídeos. Então, realmente aqui, gente, eu estou trazendo o básico, porque eu também, quando comecei, às vezes me confundia um pouco, né? Então, vocês dominando isso, então já vai ajudar bastante aí a agilizar o processo de produção, edição de vídeos, né, para vocês produzirem conteúdos para cá, tá? Então essa é a parte do Zoom. E aí o legal do InShot é que ele deixa a gente mudar o fundo também, tá? Então aí seria a última faixa que vocês estão vendo, onde está o fundo branquinho ali. Então ele tem até várias opções bem legais. Então a primeira ali que seria o borrão, né, que ele tá chamando. Então seria o quê? Ou a gente consegue ali ou deixar sem fundo nenhum, né, que seria a primeira opção. Ou a gente pode colocar uma imagem própria, né? Por exemplo, se eu tivesse desenvolvido um design específico para os meus vídeos, então era só clicar ali naquela imagenzinha que aí ela iria para o fundo do meu vídeo. Mas, né, acredito aqui que vocês, assim como eu, como a maioria, né, a gente não é design gráfico, a gente não, neste momento, não está pensando, né, em contratar um. Então, para vocês, né, que é mais voltado aqui esse conteúdo, então, geralmente essa opção a gente não vai escolher, tá? Então, a gente tem várias outras aqui. Então, o borrão seria o quê? Então, a gente tem 4 níveis. Então seria do menos borrado, ou seja, como se fosse quase o vídeo, né, passando por trás, né, sendo utilizado como fundo, até o bem borradinho, ou seja, é como se fosse o desfoque nas fotos, né? Então aqui ficaria também o fundo desfocado do seu vídeo, tá? E isso é legal para quê, gente? Quando que a gente utiliza um fundo? Por exemplo, se eu fiz um vídeo nos stories e eu achei que ficou legal e eu quero jogar lá no meu feed. Então, o que que eu faço? Eu vou baixar os stories, todos eles que eu gravei, né, que eu achei que ficou legal. Vou jogar tudo aqui no InShot, na sequência. E aí, os stories ele vai ficar compridinho. E o formato do feed é quadrado, né? Então, quando vocês fizerem essa transição, vocês vão ver que vai ficar uma margem lateral. E aí vocês podem ou trabalhar com zoom, aumentar para acabar com essa margem, ou uma opção que eu gosto bastante é utilizar algum fundo, né? Ou pode ser esse borradinho para disfarçar ali a lateral, ou uma cor específica. E aí o InShot também é legal que ele dá, acho que 3 ou 4 opções de paleta de cores. Então são muitas cores, né, que vocês podem escolher. Tem aquelas cores mais envelhecidas também, que eu acho bem legal, bem bacana. Então são cores que vão, cores primárias, né, quase que padrões, mas que vão combinar com a maioria das paletas dos feeds de vocês. Então é só escolher uma cor ali aproximada para não destoar e vai dar certo. Então ele tem essa opção de cores. Tem a opção gradiente, então também é bem legal, ele tem já umas pré-definições de cores combinadas. No gradiente a gente não consegue modificar as cores.
mas a gente consegue mudar a orientação do gradiente. Então, o gradiente ele tem duas cores, então vai vindo, né, uma transição de uma para outra. Então, isso que seria o gradiente. E além do gradiente, que aqui não coube, tá, gente? Que aí ficaria muito grande aqui. Ele tem a opção também de padrões. Então, seriam bolinhas, zigue-zague. Então, eles têm algumas opções de padrões já pré-definidos. E facilita muito pra gente que não vai ter uma arte específica, né, para usar sempre de fundo, tá? Então, ele já tem essas opções bem legais. Eu, particularmente, prefiro usar ou borrão ou alguma cor das paletas. E que também não seja tão gritante, né? Assim, óbvio, vai depender do propósito de vocês. Mas por quê? Para não tirar, às vezes, a atenção do vídeo, sabe? Porque eu tenho a sensação de quando às vezes eu tô testando, coloco um padrão atrás de bolinha ou zigue-zague, parece que cansa um pouco a vista de quem está assistindo, né? Então, só ter esse cuidado, né? Só testar e ver você, né? Se você tá achando legal, você não cansou de ver, né? Do seu próprio vídeo, então talvez funcione. Mas todos os meus eu achei que não iria ficar legal, não iria combinar. Então, geralmente, ou eu escolho borrão ou alguma cor, e já usei gradiente também, porque achei que combinava, né? Porque ele fica uma coisa moderna, né? E não tira a atenção do vídeo, que é o principal aqui nesse caso, tá certo, gente? Então, essas são as 3 opções que a gente tem no Canvas do InShot. Ficou alguma dúvida, gente? Se ficar alguma dúvida também enquanto eu estiver explicando, vocês podem colocar aí na perguntinha, tá? No balãozinho de pergunta que eu vejo aqui. Então, essa foi o Canvas. O próximo conceito que é importante vocês dominarem é o de velocidade. Então, o que isso significa? Então, geralmente, por padrão, vai estar ali marcado a velocidade 1.0. Velocidade 1.0 é velocidade normal, tá? E aí, menos é como se a gente quisesse reproduzir o efeito de câmera lenta. E quando a gente aumenta essa velocidade é quando a gente quer acelerar o vídeo. Então, geralmente, aí quando é loja ou produto, então, na maioria das vezes, a gente vai acelerar algumas partes para quê? Porque às vezes a gente produz vídeos, né, um material muito longo e a gente quer encurtar ou para 15 segundos, ou para 30 segundos, ou no máximo 1 minuto, né, dependendo do que a gente quer mostrar, se não for uma explicação, nada do tipo, né? Então, é interessante às vezes a gente acelerar para dar, né, para a pessoa ver, ter essa visão geral dos seus produtos, da sua loja e sem cansar a pessoa, né? Então, isso que é importante. Por quê? Porque às vezes se a gente não acelera o vídeo, às vezes a gente vai passando devagar, né? E a pessoa abandona, né? A gente sabe que hoje a informação é muito rápida, principalmente aqui no Instagram, o povo vai rolando a timeline, às vezes começa a ver, não vê nem 5 segundos do seu vídeo, já foi embora, né? Então a gente tem que aproveitar ao máximo. Então, quanto mais dinâmico você deixar o seu conteúdo, então isso também vai ser melhor, né? Vai aumentar a parte de visualizações, né? De interação que talvez você vai conseguir ter aí com o seu público, tá? Então, a velocidade, então, a gente ajusta nesses casos. Obviamente, se for uma explicação, a não ser que seja um tutorial, né? Eu já até fiz isso aqui nos stories, né? Então, às vezes, o tutorial, eu gravei tela, ficou muito grande, então, às vezes, eu acelero, aí fica com aquela vozinha fininha, né? Que até é engraçada, mas para esse propósito dá certo, né? Agora, se fosse para um IGTV, algo mais sério, uma explicação mais séria, então aí eu não recomendo. Agora, se for um passo a passo, um tutorial, alguma coisa, então vale a pena a gente também testar ali o acelerado, às vezes até no 2.0, 1,5 até 2.0, mas tem que ouvir para ver se não ficou rápido demais e as pessoas não vão entender, tá? Então sempre muda, mas testa para ver se tá ficando claro, né? Se tá dando para entender.
A Lucimeire, só deu para chegar agora, Lucimeire. Já começamos, mas depois vai ficar gravado, é só você revisar lá o inicinho da nossa live. Então, entendido a velocidade, a gente vai ter o volume. Então, prestem atenção, gente, isso aqui também é importante, tá? Principalmente quando a gente não quer que o som ambiente do vídeo apareça, né? O som original do vídeo. Então, geralmente vai ser o quê? Se a gente está em casa ou na loja, né? Gravando, às vezes vai ter cachorro latindo, vai ter moto passando, vai ter criança gritando, chorando, né? E tudo mais. Às vezes a gente não quer que isso vá pro usuário final, né? Até os próprios stories têm essa opção da gente mutar os vídeos, né? Pra gente deixar limpo, tá? E aqui é interessante também por quê? Porque se não for, né, alguém falando, explicando, for só mostrando realmente, então eu aconselho vocês deixarem o volume no 0. Ali ele sempre vai ficar no 100%, ou seja, no 100% da gravação. Então, se for só mostrando loja, produto, esse tipo de vídeo, então eu aconselho deixar no mute para jogar uma música por cima, tá? Então aí vai ser interessante porque aí a música fica limpa, né? Né? Aí aqui seria um conceito mais avançado, né? Aqui a gente tá falando do básico, mas adiantando que depois a gente pode tratar isso numa próxima live. Se vocês já ficarem craques aqui nesses conceitos, a gente pode avançar depois. Uma opção seria o que também? Por exemplo, se a gente estivesse falando ou entrevistando alguém. Então a gente às vezes vai querer jogar uma música de fundo, então às vezes vai ser interessante aumentar o volume da voz da pessoa, né, do vídeo original, e a música tem que ser um pouquinho mais baixa. Então também da música a gente conseguiria mexer nesse volume. Então isso seria, né, um pouquinho mais avançado. Aqui eu tô pensando no quê? Vocês fazendo vídeos mostrando os produtos, a loja, né? Se for o caso, o ateliê. E aí você não quer que apareça o som de fundo, então deixa no mute e depois joga uma música por cima, tá? Isso aqui também é interessante quando a gente, por exemplo, a gente gravou um vídeo e depois foi ver que o áudio ficou muito baixo, né? A voz ficou muito baixa. Então, o que a gente faz? A gente pode aumentar um pouquinho o volume. Novamente, tem que ouvir, tá, gente? Só para tomar o cuidado de não ficar ou estridente demais ou com ruído demais. Então, aumentar ali até uns 120, 130%. Então, geralmente aí é o que eu uso, né, dependendo do vídeo, para ajudar a aumentar esse volume, né? Por quê? Não sei se vocês já perceberam isso, mas tem alguns vídeos que a gente vai assistir e fica muito baixo, né? Mesmo a gente quase colocando no máximo do celular, a gente não ouve. Então, às vezes, isso aqui vai ajudar a corrigir um pouquinho isso, né? Principalmente, às vezes, igual eu, né? Eu não falo, às vezes, tão alto. Aqui gravando, né? Eu tô com o microfone, mas mesmo assim eu tento me policiar de falar mais alto para o som ficar um pouco melhor. Mas, às vezes, no início, a gente nem se dá conta, né? De que pode ocorrer esse problema. Então, tem essa opção, né? Para dar uma corrigida, tá certo? Não que vá ficar excelente todas as vezes. Realmente a voz estiver muito baixinha, isso aqui não vai ajudar tanto, né? Mas já é um recurso aí, né? Pra gente tentar corrigir, tentar minimizar esse possível problema. Beleza, gente? Como que vocês estão? Tá dando para entender aqui? Dúvidas, vocês podem colocar aí para mim ou nos comentários ou na caixinha de perguntas. Se vocês estão curtindo, gente, deixa os coraçõezinhos aqui para mim também. Se vocês conhecerem mais empreendedores, clica no aviãozinho e envia essa live também para eles participarem. Vou gostar bastante de conhecer mais pessoas. Então aqui, gente, eu vou só desativar um pouquinho, tá? Só porque a gente tem duas linhas aqui.
Se tiver dúvidas durante a explicação ou dos tópicos anteriores, só colocar ali na interrogação que eu vou ver aqui. Então, dividir. Então, este conceito é um pouquinho mais complexo, né, para vocês aí que estão iniciando, tá? Na verdade, a gente até teria mais de um conceito aqui dentro do dividir, né, que seria o dividir, aparar e cortar. Mas por que eu não aconselho, né? Porque às vezes eles confundem um pouco a cabeça e às vezes a gente pode fazer uma bagunça inteira no vídeo, sendo que só o dividir ia resolver o problema, tá? Então, os outros eu acho que é realmente para quem tá mais acostumado, quem tem mais habilidade. Eu mesma gosto de usar só o dividir para não ter erro da onde que eu tô cortando, o que eu vou excluir, então eu gosto de usar só o dividir. Então, para que ele serve? Então, vamos supor, a gente colocou lá na nossa linha do tempo, né, um vídeo completo, por exemplo, ou no meu caso, se eu estou gravando a tela, estou fazendo um tutorial. Então, geralmente aquele início, né, quando aparece eu arrastando, né, começa a salvar e o final que vai aparecer a tela. No meio do vídeo, né, provavelmente vou fazer algumas pausas porque às vezes, né, tô pensando alguma coisa ou tem um barulho externo, alguma coisa. Então, não vou ficar pausando o vídeo toda hora para depois continuar gravando. Então, o que a gente faz, né? Produtor de conteúdo, né? Eu me incluo. Então, a gente grava tudo, né? Grava tudo do jeito que tiver, deixa o barulho lá atrás, só live que não tem jeito, né, gente? Que aí vocês têm que conviver com barulho aí, mas nos vídeos curtos ou na gravação de tela eu gravo tudo, eu não fico pausando, porque isso às vezes depois vai me dar mais trabalho. Então eu gravo tudo, né? Deixo tudo rolar e aí depois eu edito, né? Então eu já tenho a consciência de que aí eu consigo consertar na edição. Nem tudo, tá, gente? Vai ter algumas coisinhas ali que vocês não vão conseguir, porque às vezes vai entrar aí na transição, que é o próximo conceito, mas que tá ligado a esse. Então, pode ser aí que dê alguns... não vai ficar 100% perfeito, mas vai funcionar. Então, aqui eu sei que eu consigo editar, então por isso que eu fico tranquila em gravar tudo ao mesmo tempo. Então, é essa ferramenta mágica aqui, o dividir, tá? Então, ele vai ver, eu não destaquei aqui para vocês, né? Mas esse aqui, acima da linha do tempo, vocês estão vendo? São todas as opçõezinhas aí do InShot para que vocês consigam fazer as edições. Então, o Canva é aquela lá no início, né? Aí a gente tem o texto, aí tem o dividir aqui. Então, ele tem, né? Tá escrito embaixo para ajudar a gente, tá? Então, o dividir seria aquela ali com a barrinha no meio, né? Então, como que a gente usa? Então, lá na sua linha do tempo, você vai posicionar no instante que você quer cortar. Então, vamos começar aqui. Então, a gente geralmente vai fazendo isso na ordem para a gente não se perder. Então, lá no início, então aquela parte inicial eu quero cortar. Então, eu posiciono a partir do ponto exato que o vídeo que eu quero que comece, eu posiciono, clico ali no dividir. Aí, a beiradinha do lado esquerdo que sobrou, ou seja, aquilo que eu não quero que apareça no vídeo final, aí eu seleciono e excluo, né? Excluir não tem muito mistério, né, gente? É só a lixeirinha ali, é só para apagar mesmo. Então, excluir a parte lá inicial que eu não queria. Então, a partir dali eu vou caminhando, né, nessa minha linha do tempo, vou caminhando e identificando mais coisas que eu não quero que apareça. Então, por exemplo, se teve um ruído de uma moto, ou se eu fiquei pensando muito tempo em um tutorial, então eu posso encurtar isso, né? Então, sempre pensar que a gente tem que encurtar o nosso conteúdo para passar para o usuário. Então, como que a gente vai fazer se for no meio do vídeo? Então, a gente tem que dividir 2 vezes, tá? Então, eu vou identificar o início do que eu quero retirar e o momento ali final que eu quero retirar. Então, se foi o barulho de uma moto, então vou selecionar ali onde está branquinho, eu divido no início, vou arrastando e ouvindo para ver até onde termina e começa a fala novamente. Identifiquei, então
divido de novo aqui no final, vai ficar esse pedacinho aqui. Seleciono ele e apago, tá? Então, essa que é a mágica da ferramenta dividir. Então, eu vou sempre selecionando qual que é a ideia aqui. O dividir sempre precisa ter um início e um final, tá? A não ser quando são os extremos do vídeo, que aí ele já entende automaticamente que os extremos seriam a segunda parte para criar esse pedacinho dentro do vídeo maior, tá? E o dividir, ele não muda a ordem, tá, gente? Então, ele só vai realmente servir pra gente ir picotando, né, as partezinhas que a gente vai querer eliminar. Então, por que tem o início e tem o fim? Né? Porque isso é uma dúvida muito comum para iniciantes. Porque é igual ali, ó, nesse vídeo de exemplos, ali só tá dividido uma vez, né? Então, a gente tinha um vídeo inteiro, dividir uma vez mais ou menos no meio. Então, olha ali, ele já seleciona automaticamente para mim a metade da onde eu dividi até o fim, neste caso aqui, tá? Então, a gente precisa ter cuidado, porque se a gente acha que ele já entendeu o que a gente queria pagar e a gente exclui, na verdade, você vai estar pagando da metade para frente do seu vídeo todo, né? E às vezes não era isso que você queria fazer. Então, quando é só um pedacinho, então eu teria que caminhar mais um pouquinho ali, dividir novamente, só para tirar aquele pedaço do meio que eu quero retirar. Então, é assim que a gente consegue aplicar o dividir de forma correta. Então, a gente picota duas partes que a gente vai querer retirar, tá? Então, aí, automaticamente, quando a gente divide e retira, né, ou só divide, né, por algum motivo, né, ou tirou o início ou o fim, quando tira o início e o fim, ele não vai aparecer a transição, mas geralmente no meio, né, então a gente selecionou a partezinha, dividiu, excluiu, ele vai automaticamente aparecer aquela segunda imagenzinha ali que vocês estão vendo que eu circulei de verde. Então, aquilo ali é um ponto de corte, né? Porque você dividiu. E aí, ele já aparece no InShot aquilo ali que seria pra gente adicionar uma transição, né? Então, aí é o nosso próximo conceito, tá? Por quê? Quando a gente divide, então nem sempre ou a nossa fala ou o que a gente estava gravando na hora vai ficar 100% linear, parecendo que foi algo contínuo, tá? Então a transição vem para ajudar isso, ou seja, ela vai ajudar a suavizar o que ficou numa parte para o que vai começar na outra, né? Então aí a gente clicaria nessa bolinha verde aí, no que está aparecendo, para escolher a transição de uma parte para outra, tá? Que aí é a nossa segunda parte aqui que tá incluído no dividir, tá? Por quê? Na maioria das vezes, né, vai ser útil realmente vocês colocarem essa transição, tá, gente? Acho que dá para voltar aqui com os comentários. Então, aqui geralmente eu aconselho vocês a usar as transições. E aqui no InShot, só essa primeira linha, tá, do básico, que vai ser que vão ser as transições gratuitas permitidas. As outras só se você pagasse ou assinasse o aplicativo, tá? Mas acontece que aqui só com essas transições básicas a gente já consegue fazer muita coisa legal, tá? Porque o ideal, gente, da transição é que ela seja suave, né? Então isso evita, por exemplo, daquele corte seco, né? Tipo assim, a pessoa tá falando um A e depois já começa a falar um O em seguida e fica aquele... Ele tava numa posição aqui e já volta para uma posição assim, né? Parece até que pulou, né? Fica esquisito, tá? Então, a transição ela vai fazer algo suave. Então, o que seria a transição? É como se ela pegasse o quadro anterior e o próximo quadro e mesclasse de forma suave, né? Pra gente não, né? Para quem vai assistir, para não sentir tanto essa transição, essa mudança de quadro. Então, a transição mais comum, gente, mais suave, que tem é aquela primeira ali, ó, que tá do lado da bolinha, né, quando a gente não quer nenhuma transição. Então, a mais suave que eu recomendo na maioria das vezes, que vai funcionar com todo mundo,
é aquela primeira, tá? Então ela vai bem suave mesmo, né? Sem adicionar cor nem nada. Então ela fica bem legal, fica mais profissional, tá? As outras eu recomendo, por exemplo, se tiver um humor, né? Se você estiver fazendo algum tipo de animação, então pode testar as outras, né? Para ver o que combina, tá? Mas às vezes ficar misturando demais não é legal, por quê? Porque pode deixar o seu usuário um pouco tonto. Tá? Parece bobeiro o que eu tô falando, mas às vezes deixa ele tonto, ou seja, porque, por exemplo, aquele círculo, aí aparece uma bolinha aqui do meio que vai abrindo, a outra, né, vai fechando, o outro empurra o quadro para lá, empurra o quadro para cá, empurra o quadro para cima. Então, às vezes, se a gente misturar demais, quem tá assistindo pode ficar meio tonto, né? Pode, tipo assim, ficar cheio de firula demais e a mensagem inicial acaba não sendo tão absorvida quanto poderia, né? Porque a pessoa se perde nas transições muito mirabolantes, tá? Não que seja proibido, tá, gente? Para anúncios aí eu já usei, né? Algumas combinações de transições que eu achava que cabia. Mas aqui quando são, mas aí seriam mais fotos, né? Passando como se fossem slides, né? Aí eu acho que fica legal. Mas para vídeos mesmo, por exemplo, se eu tô aqui falando, se eu fosse editar isso e cortar alguma parte, então geralmente essas outras transições ficam esquisitas. Então escolham, né, a primeira. E além disso, quando a gente vai colocar uma transição, quando a gente aperta o play, né, então sempre importante, toda edição que a gente fizer, a gente tem que dar o play e ouvir o que aconteceu ali, tá? Por quê? Porque a transição ela demanda um tempo, vamos supor, uma transição de meio segundo, tá? Então, meio segundo vai demandar o quê? 0,25 segundos de um lado e 0,25 do outro. Ou seja, se você cortou muito rente ali ao fim de uma fala ou ao início de outra fala, às vezes esse tempo que a transição vai precisar, ela vai comer, né, a fala aí da pessoa. Então, a sensação ao ouvir é que de um lado, né, ela não terminou de concluir uma frase e na próxima ela já tinha iniciado e às vezes a gente que está ouvindo não consegue perceber o que está sendo falado. Então a transição, né, só esse cuidado. Então adicionou a transição, aperta o play, ouve, vê se ficou legal, se não também tem como ajustar o tempo de transição aqui no InShot. Eu acho que o padrão é meio segundo e a gente consegue aumentar ou diminuir esse tempo dependendo aí da transição que a gente precisar e que estiver fazendo. Então são detalhezinhos, tá? Mas que fazem diferença, né? A não ser que não seja tão relevante, tão relevante que a pessoa estiver terminando de falar ou, né, começando a falar numa transição para outra, mas eu aconselho, né, ajustar isso. Então, se você achou que dividiu errado, você pode sair da transição, desfazer a divisão, refazer, né, no lugar certinho, vir aqui, adicionar e ir testando, tá? Então, esse é o meu conselho. E aqui uma coisa legal que o InShot tem também, então não sei se vocês vão reparar aí, ó. Então eu tenho um Vzinho desse lado e do outro lado eu tenho dois Vzinhos. Então aqui, por exemplo, lá onde a gente tinha essa imagenzinha ali, então isso é uma transição. Vamos supor que eu tivesse várias dessas ao longo do vídeo, ou seja, eu fiz vários cortes ao longo do vídeo. Aí vocês vão perguntar, mas eu preciso selecionar cada um deles para conseguir adicionar uma transição? Não, tá? Então o InShot ele já pensou nisso pra gente, para facilitar. Então basta eu escolher uma transição, escolho aqui. Se eu clicar lá nos dois Vzinhos, significa o quê? Que ele vai aplicar a mesma configuração para todas as transições. E outras opções também do InShot tem essa opção, né? Dos dois Vzinhos ou um Vzinho. Acho que o volume também, a velocidade. Então a gente já consegue fazer isso para tudo que a gente precisar, tá? E aqui, gente, a ordem da nossa apresentação não foi à toa, tá?
é já justamente para ajudar vocês a tentar seguir essa ordem na hora de editar um vídeo. Por quê? Vamos supor, você acrescentou lá ou uma sequência de fotos ou uma sequência de vídeos, editou tudo, cortou tudo, dividiu, apagou as coisas, aí depois, mas agora eu tô vendo que o volume tá baixo, mas eu queria ter adicionado velocidade, não sei o que. Então, assim, às vezes você queria fazer isso no vídeo todo, e aí agora, depois de dividir, aí não vai ter mais jeito, né? Tem coisa que às vezes você vai precisar fazer em cada um. Então, principalmente quando a gente mistura foto e vídeo, então ele não consegue ainda aplicar para todo mundo. Então, seguindo essa ordem aqui também de edição, então vai facilitar um pouquinho aí vocês, tá? Então aí depois, né, que fizer as divisões, pelo menos o volume e a velocidade já estaria ajustado e vocês não precisariam mexer nisso depois, tá? Dúvidas, pessoal, até agora? Estão gostando da live? Como é que estão? Muitas novidades. Vocês já conheciam esses recursos? Já tinham habilidade para usar? Né? Sim, muito boa. Samantha comentou. Que bom, não conhecia. Que ótimo. Então agora tá conhecendo, Samantha. Então agora vamos pôr em prática. A Lucimeire, não entendo nada disso, mas agora vai entender, Lucimeire. Você vai conseguir aqui com passo a passo conseguir fazer pelo menos o básico de edição de vídeo, né? Você vai ver que é bem facinho, tá? E não precisa de mais do que isso, tá, gente, pro início, né? Tem até outros recursos, até o recurso novo que o InShot trouxe, mas eu não vou apresentar aqui porque ele já seria mais avançado, né? Então seria um conceito um pouquinho acima aí. E aqui o texto, né, eu vou incluir, então também às vezes, né, pode confundir um pouquinho, tá? Mas até o anterior, então isso aí seria o básico para a gente conseguir fazer alguma coisa mais profissional, mais legal para conteúdo aqui para o Instagram e consequentemente para o Facebook também, tá? A Luciana não sabia mexer no InShot, né? Então, gente, esse aplicativo é muito bom, tá? Eu uso ele bastante. Eu uso ele e um outro, né? O KineMaster. Mas o KineMaster é porque tem aquela partezinha de às vezes ocultar algumas informações, né? Porque às vezes eu preciso ocultar. E o InShot ele não me deixa fazer do jeito que eu preciso, né? Então por isso que às vezes eu tenho que usar os dois, tá? Mas para vocês aqui, se não tiver informações confidenciais, não tiver nada muito que não possa ser mostrado, né? Então o InShot vai ser muito útil para vocês. E aqui, pessoal, eu incluí o texto, por quê? Porque para vocês também pode ser útil, né? Por exemplo, vai passando um vídeo, vocês querem explicar o que está acontecendo ali, querem legendar, ou só quer colocar um título, né? Porque isso hoje nas redes sociais é muito comum, né? Para ficar lá no feed, às vezes é bonitinho a gente acrescentar um título no vídeo. Então o InShot também serve para isso, tá? E aí, inclusive foi uma das dúvidas, né, lá da caixinha de perguntas. Então só vou desativar aqui, gente, só um minutinho. Se tiver dúvidas, pode mandar aí na caixinha de perguntas. Então, texto, gente. Então, texto e adesivo, tá? Vai ser a mesma coisa, né? O adesivo seria figurinha, seria alguma imagem, né, que a gente quisesse adicionar, tá? Mas, novamente, ele não é tão inicial, né? Tão iniciante. O texto já é mais útil, né? Até iniciante às vezes vai precisar usar. O adesivo não é essencial, né? É isso que eu quis dizer, tá? Então, o texto, gente, então aqui no exemplo, né, que eu tô utilizando aqui com vocês, então ele tinha dois textos, né, assim, dois textos que era um título em cima e a continuação dele embaixo, né? Depois lá nos stories eu posso até postar
qual vídeo que foi, né, que eu tô falando aqui, que foi aquele da Dilma, né, que foi pro Reels. Então eu editei aqui no InShot. Então aqui a gente pode adicionar quantos textos a gente quiser. Então aqui eu adicionei o primeiro. Então o que eu faço? A gente tem, quando a gente clica texto, a gente digita, ele vai aparecendo na tela, a gente posiciona tamanho e posiciona o local que a gente quer que ele apareça, tá? Então a primeira coisa é essa. Então fiz essas alterações. Aí a gente consegue aqui no InShot escolher cor, escolher o formato dessa cor, né? Se vai ter um fundinho, se não vai, se vai ser só a letra. A gente consegue escolher a fonte da letra que a gente vai querer utilizar. Consegue escolher o alinhamento, tá? E consegue também escolher uma transição específica para esse texto, se a gente quiser adicionar, tá? Mas novamente, a transição do texto sozinho não é essencial também, tá? Para iniciante, então não se preocupem se vocês não dominarem, não conseguirem fazer, não tem problema, pode fazer sem transição, tá? Mas o básico é como qualquer editor de texto, né? Que a gente está acostumado a utilizar ou em aplicativo ou no computador. Então ali a primeira não, né? A paletinha ali de baixo é onde tem as opções. Então ali a gente precisa, né? Esse que tá verdinho aqui na primeira selecionado é o que eu queria editar, por exemplo. Então quando a gente seleciona esse texto, clica em editar, é aquela de baixo que vocês vão ver. Então olha lá, a gente tem também uma paleta de cores, a gente consegue modificar a cor do texto, da borda, se tiver. Sombra a gente consegue incluir, rótulo, que seria a parte de trás, né? Então, por exemplo, eu tenho texto com fundo, então isso que é o rótulo. E a opacidade, ou seja, se eu vou deixar ele mais nítido ou menos nítido, né? Ou seja, menos opacidade, ele vai mesclar mais com o vídeo, com a imagem que tiver no fundo. Tá? Então eu consigo fazer tudo isso. Então ali seria a opção de cor. E aí depois tem o texto, né, que eu não coloquei aqui, mas no texto ele não tem tanta opção assim de fonte, tá, gente? Mas tem as básicas que dá pra gente trabalhar legal aqui na internet e no português, né? Porque tem algumas vocês precisam testar, porque às vezes a gente coloca acento ou cedilha, ela não fica tão legal. Então, né, dependendo do que vocês vão escrever, então só testar para ver se vai ficar bacana nesses formatos. E ali o alinhamento e depois a transição, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui para trabalhar com texto? Então aqui nessa faixa de cima, o que vocês estão vendo? Então ali mais apagadinho é o meu vídeo, né? Que é aquele que tinha lá na linha do tempo, certo? Então, esse vai aparecer ali para quê? Para a gente ter referência de onde a gente está adicionando o texto, ou seja, que momento que ele vai começar e que momento que ele vai terminar. Quando a gente adiciona o texto, então ele cria essa linha verdinha. Geralmente ela vai ficar curtinha, tá, gente? Na hora que cria ela. E aí a gente pode estender, né? Por exemplo, aqui, como era um título, eu queria que ele ficasse visível o tempo todo do vídeo. Então eu estendi ele até o final do vídeo. Então por isso que vocês estão vendo aí ela no início e no fim ocupando o vídeo todo, tá? Mas isso é configurável. Isso é configurável, então vocês não precisam sempre, né, fazer dessa forma, tá? É porque aqui eu queria que ele ficasse visível o tempo todo. Então geralmente ele vai aparecer curtinho para vocês. E aí aqui, tanto para legenda ou para fazer título, ou se vocês forem adicionar mais texto ao longo do vídeo de vocês, então o que eu recomendo, né? Porque lá na caixinha, né, é que não tinha paciência para legendar. Realmente legendar na mão é bem chato. Mas o que facilita é o quê? Você fazer o primeiro, define tudo, deixa tudo definido, fonte, cor, o formato, o tamanho, deixa tudo certinho, né? Definiu, decidiu que é aquilo ali que você quer, né, pro vídeo todo. Então, o que você faz? Você vai só casar, né? Você só vai
ver a posição, né, do início e do fim daquela fala, né, daquela frase. Geralmente legenda eu gosto de legendar 2 frases de cada vez, né, para não ficar muito grande e a pessoa não conseguir ler. Então você vai fazer isso, 2 frases, né, uma em cima, uma embaixo, vai ver onde está iniciando aquela fala, onde está finalizando a fala que está aparecendo no texto. Você vai posicionar, né? Então esse verdinho, essa linha verdinha, você vai posicionar em cima do seu vídeo, da sua linha do tempo aí do vídeo, para ver onde que vai estar. Então vocês estão vendo que sempre tem o play, né, gente? Então o play, vocês vão conseguir controlar aí esse início e o fim da legenda. Então fez isso, ficou bonitinho? Então o que você vai fazer? Você vai deixar selecionado essa legenda e tem ali um duplicar. Você vai duplicar. Então ela já vai automaticamente para frente duplicada. Né? Então isso facilita. Então aí é só o quê? É só escrever as próximas 2 frases e ajustar o fim dela ali, onde ela vai estar terminando. E se teve pausa no meio, você só arrasta um pouquinho para não falar, né? Não mostrar a legenda em cima de uma pausa quando a pessoa não tá falando nada, tá? Então assim é que eu vou fazendo, né? Então fica menos chato, fica um pouco mais produtivo, né? Então a gente só vai duplicando e modifica o texto, duplica, modifica o texto e faz os ajustes necessários. Então assim dá para legendar, né? O porquê legendar, gente? Então se for legendar IGTV, hoje vocês não precisam mais, tá? IGTV tem, agora já tem um recurso nativo que já tinha no Facebook, agora veio para o Instagram. Então ele já gera uma legenda automática, que é como o YouTube também já faz, né? E fica, né, relativamente bom, tá, gente? Então por isso para IGTV hoje vocês não precisam se preocupar em legendar. Então só na hora de acrescentar o IGTV tem lá a opção para escolher incluir legenda automática. Agora, legendar vídeo menor de até 1 minuto, aí é válido. Por quê? Porque a gente sempre tem que lembrar que tem pessoas que não assistem com o áudio ligado. E às vezes a pessoa tá ou numa fila de banco, ou numa fila de médico, alguma coisa, sem o fone. Então, para não correr o risco dela não assistir o seu conteúdo, então às vezes é legal a gente legendar, né? Mesmo que seja aí de vocês de produtos, então às vezes é interessante, né, legendar. Então eu também já fiz, né, alguns conteúdos de vídeo, colocando as legendas, né? Tipo assim, o detalhe dessa bolsa é de couro com um detalhe dourado, alguma coisa desse tipo, né? Então, conforme ia passando a imagem, você vai acrescentando descrições do que aquele produto representa. Então, vocês, às vezes, também legendar neste sentido também pode ser útil, né? Então, por exemplo, se for alguma coisa que você quer evidenciar o sabor do seu docinho, né? Então, enquanto tá passando no vídeo, você pode acrescentar lá uma legendinha falando, esse aqui é brigadeiro tal, esse aqui é outro doce, isso aqui é não sei o que. Então, vocês podem explorar também, né? Acrescentando texto para ver o que as pessoas vão interagir melhor, tá? Se vocês gravarem direto pelos stories, então legendar, então lá já é direto, né? Vocês só acrescentem o texto para informar preço, para informar o sabor, para informar alguma informação a mais que vocês acham que vai ser útil para os clientes de vocês, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Ficou alguma dúvida aqui? Voltando. Então, essas aqui são as noções básicas, né? Lembrando novamente, noções básicas para quem não tinha, não sabia mexer aí no InShot ou em qualquer editor de vídeo, tá? Então, pessoal, a maioria dos editores de vídeo vai ser semelhante a isso, né? Vai ter uma ou outra modificação na interface, mas os nomes e até às vezes os desenhos são bem parecidos. Eles não costumam modificar muito, até para ajudar as pessoas a migrar de um aplicativo para outro sem muito transtorno, né? Sem ter muita dificuldade. Então, o bom é isso, tá? Tem uma outra modificação, mas no geral vocês vão encontrar as mesmas opções em qualquer editor que vocês escolherem trabalhar.
Mas como eu disse, o enxote eu acho que quebra bastante o galho, não deixa a marca d'água, tá? Às vezes ele vai aparecer a marca d'água embaixo. O que é a marca d'água, gente? É a ferramenta deixar o nome dela, né? Pra tipo assim, ajudar a divulgar o nome. E as outras, geralmente, quando você não paga, elas deixam essa marca d'água, às vezes até muito grande, fica muito evidente. Eu não gosto tanto, eu acho feio. E o InShot não. O InShot, ele às vezes até dá, mas só que você clicar no xizinho e escolhe remover, que aí ele tira a marca d'água. Né? Então, o legal dele é isso, né? E tem outros recursos, tá, gente? Mas aqui hoje eu quis trazer para vocês as noções mesmo, para vocês saírem hoje da live e já conseguir mexer, já conseguir fazer alguma coisa ali, tá? Só que vocês têm que ter cuidado que às vezes se vocês finalizarem a edição e não salvar o videozinho, então ele tem a opção de voltar, aí vocês têm que escolher rascunho, tá? Vocês não podem, se vocês escolherem descartar, vocês vão perder o trabalho todo de vocês. E aí o legal também do InShot é que ele vai guardando todas as edições que a gente faz. E aí, por exemplo, se depois eu quero fazer uma edição parecida, né, ou manter um texto ali, manter alguma coisa, eu só posso duplicar aquilo que eu já fiz e só mudar os vídeos, mudar as fotos e manter o resto, né, que eu já tinha trabalhado antes. Então, nesse ponto, eu acho que ele facilita demais, né? Então, ele vai armazenando ali e vai ficando bem legal. Dúvidas, gente? Comentem aqui pra mim. Estamos caminhando aí para o final. Vamos fazer as nossas fotinhos, né? Depois publiquem aí, né? Me marquem, né? Se você gostou dessa live, se foi útil para você, né? Às vezes pode ajudar outras pessoas também. Então vamos lá fazer a pose. Certo, gente? Agradeço demais a presença de vocês. Espero que realmente tenha contribuído, né? Se ficar dúvidas, se vocês tiverem, né, mais dificuldades, vocês podem depois me mandar direct também, tá? A Samantha não tá conseguindo comentar? Não, tudo bem então. Aí depois vocês podem deixar lá no direct também, nos comentários dessa live, tá? Deixar, né, qual foi seu aprendizado, o que você mais gostou dessa live, tá? E se puderem me marcar lá nos stories. E aí depois, né, a gente se vê na próxima semana, tá, gente? Com mais uma live. E aí eu vou depois falar aqui com vocês qual vai ser o assunto. Então eu vou me despedindo, vou encerrando aqui, que já estamos no tempo. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.